Olá, boa noite. Está no ar o programa Enfoque Jurídico. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro, que é coordenador e professor dos cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho da Escola Paulista de Direito EPD, é também doutorando e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e é advogado especializado em Direito do Trabalho. Carlos, é uma satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar participando do seu programa, estar aqui nesse novo cenário aqui do seu programa, essa sua equipe, é uma grande honra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Aliás, nós já trabalhamos juntos há alguns anos, né? Muitos anos. Você coordenando os cursos lá da EPD de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, junto com o professor Márcio Granconato. Acho que é bom a gente falar para ele não ficar enciumado, né, depois. É verdade. Mas, enfim, são realmente grandes professores e muito bom tê-lo aqui. Hoje nós vamos falar, dentro da sua área de Direito do Trabalho, um tema específico sobre a nova lei das domésticas, mas nós temos um vídeo que ilustra o nosso bate-papo. Vamos dar uma olhadinha. Ok, vamos lá. Este ano foi implementado um novo projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 72/2013, que equipara os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais empregados urbanos e rurais. Pelo projeto, o empregador vai pagar um adicional de 20% do salário em tributos para a contratação de um trabalhador doméstico, como empregada, babá ou caseiro. O texto garante o pagamento de hora extra 50% mais cara que a hora normal. Também abre possibilidade para que seja estipulado o banco de horas, mas garante que as primeiras 40 horas computadas sejam pagas como hora extra. Além disso, o projeto estipula que a remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora normal. Bem, Carlos, muito bom aí, você viu a nossa introdução, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa lei, desde quando ela já passou a vigorar. Ela se aplica desde então? Fala um pouquinho para nós, para a gente explorar o tema. Bom, professor Ricardo, primeiro, antes de falar da lei ou do projeto de lei dos empregados domésticos, é importante a gente falar da emenda constitucional. A emenda constitucional trouxe 2 blocos de direitos. Um primeiro bloco de direitos que são aplicados imediatamente, já são direitos dos domésticos. Não há necessidade de uma lei regulamentá-los. Um segundo bloco que vem a emenda constitucional e diz: esses direitos dependem de regulamentação. Então, esse projeto de lei, ele está tratando não só do segundo bloco, mas também do primeiro, que já é direito, já deve ser aplicado imediatamente. Eu vejo que muitas pessoas falam assim: olha, quando entrar em vigor a lei, eu preciso saber o que eu devo fazer com o meu empregado, ou o que eu devo fazer, vou aditar o contrato de trabalho do meu empregado quando entrar em vigor a lei. Já está em vigor. Na verdade, já tem uma matéria constitucional, né? Matéria constitucional, auto-aplicável, primeiro bloco, e no primeiro bloco é onde está a mudança mais significativa, que é a questão da jornada de trabalho. O primeiro bloco, o inciso 13 do artigo 7º da Constituição, limita a jornada de trabalho de todos os trabalhadores. E este inciso agora é aplicável aos domésticos imediatamente. Entendi. Então, mas o que dispõe exatamente esse dispositivo da Constituição? Em verdade, assim, são os direitos trabalhistas de todos os trabalhadores, incluindo aí a categoria de domésticos, né? Essa tua questão de dividir em blocos, em verdade, é trazer direitos que antes já eram abarcados para todas as categorias e que agora também o são para os domésticos, é isso? Exatamente, só que ainda dentro dos direitos que são devidos aos domésticos, existe algum deles que depende de regulamentação. O exemplo, fundo de garantia. Fundo de garantia, a Constituição disse, depende de regulamentação. Seguro-desemprego, depende de regulamentação. Agora, um outro bloco de direitos já é auto-aplicável. Tá, com relação ao fundo de garantia, como é que está hoje? Não tem regulamentação? Não há regulamentação, continua tudo como era antes.
O fundo de garantia hoje para empregado doméstico é optativo. É uma opção do empregador. Se o empregador pagar, passa a ser direito do empregado. Se o empregador não pagar, o empregado não tem direito a esta verba. Tudo bom, mas é devido. A partir da regulamentação tem que pagar. Se for regulamentado. Estamos aguardando a lei. Mas a gente sabe que projeto de lei, muitas vezes, tramita aí não sei quantos anos. O projeto de lei, aliás, a lei não saiu ainda, porque me parece que a discussão é exatamente sobre a alíquota, uma alíquota diferenciada e não há um consenso quanto a isso. Mas o projeto de lei, ele vem regulamentar o fundo de garantia e tratar também de outros direitos. Carlos, inclusive sobre esse assunto, o FGTS, nós temos dúvidas da população que a nossa equipe foi para as ruas para saber. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Eu tenho que depositar o FGTS da minha empregada? Como que eu faço isso? E aí? Olha, então, professor, é o que eu estava dizendo. O FGTS não é um direito ainda dos domésticos, né? É uma opção do empregador. O empregador, ele tem a opção de pagar ou não o fundo de garantia. Na verdade, na prática, o que a gente verifica é que ninguém deposita, porque quando é facultativo, né, pela nossa história, né, o brasileiro, ele cumpre aquilo que a lei manda. Quando vem uma lei, como a do Fundo de Garantia fala, é facultativa, é uma faculdade para o empregador depositar, nós temos um número de empregados domésticos muito pequeno que existe, que tem um fundo de garantia, que tem esses depósitos regulares. Agora, uma vez efetuado o depósito, um depósito passa a ser direito, já não pode mais suprimir. Com o projeto de lei entrando em vigor, aí sim passará a ser obrigatório para todo e qualquer empregado doméstico. Mas isso depende da lei entrar em vigor. Claro, mas, Carlos, com relação a essa garantia, na FGTS, me parece que não precisaria nem estar excepcionado isso, porque trabalhador doméstico é trabalhador tal como outra categoria qualquer. E como tal, deveria, então, ter os seus direitos. O que você acha? Isso é resquício ainda de uma época ou da escravidão, ou então, enfim, por ser doméstico, por estar dentro de casa, isso é uma questão cultural? O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, professor. Na verdade, essa é uma questão que eu sempre coloco, né? Que essa emenda constitucional, ela veio tarde. Ela veio tarde porque imaginar um empregado, um trabalhador que possa trabalhar sem limitação de jornada é realmente resquícios de um período um período de escravidão, um período de muita opressão. Então, admitir isso numa época, em 2012, em 2013, é realmente uma vergonha no campo legislativo. Ela veio tarde, a emenda, só que ela veio talvez de uma forma um pouco irresponsável. Ela deveria vir imediatamente uma lei regulamentando, porque ainda aqueles direitos autoaplicáveis como a jornada encontram uma dificuldade de aplicação na prática. Eu tenho que adotar controle de frequência, banco de horas. Então, essas dúvidas deixam a população insegura. Então, faltou essa regulamentação imediata. E, na verdade, muitas pessoas, quando a gente fala de empregados domésticos, né, tem a visão de uma mulher que está na sua casa fazendo faxina, lavando roupa, cozinhando. E, na verdade, a gente tem uma categoria um pouco mais ampla, sim, que são categorizados como domésticos, né? Sim. Quais são essas categorias? Sim, na verdade, o empregado doméstico tem uma lei, é a Lei 5859 de 72. E ela define o empregado doméstico como aquele que trabalha no âmbito residencial para uma pessoa ou família sem fins lucrativos. Qualquer pessoa que trabalha nessas condições é considerado doméstico. A babá é doméstico, motorista é doméstico, jardineiro também. Enfim, todos que trabalham nessas condições são enquadrados como empregado doméstico. A propósito, Carlos, desculpe te interromper, nós vamos explorar bastante o tema hoje. E nós temos algumas perguntas, inclusive, sobre esse ponto. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Oi, eu sou Ana Lúcia e eu gostaria de saber se a minha empregada trabalhar 2 vezes por semana, ela cria um vínculo empregatício que eu tenho que registrá-la.
Gostaria de saber, eu tenho uma empregada que ela trabalha uma vez por semana em casa e depois no outro dia ela passa a roupa pra gente na casa dela. Se gera vínculo empregatício, esse tipo de trabalho. E aí, professor? Bom, a pergunta da Ana Lúcia é uma pergunta complicada. Inclusive, nós precisamos fazer um programa de 1 hora inteira só para falar dos dias da semana. A questão de dias da semana, Ricardo, é a questão de uma palavra que está na lei que diz continuidade. Gera vínculo aquele trabalho contínuo. Alguém que trabalha uma vez por semana, a pergunta dele, então. Uma vez por semana durante 10 anos, tem vínculo? Aí é isso que eu digo. Até escrevi um artigo publicado na LTR já há alguns anos, onde eu digo que os dias da semana não podem ser fixados, não pode ser o critério para se aferir se vai ter vínculo ou não. Porque eu posso ter um empregado que vá um dia e não tem vínculo de emprego, e a tendência da jurisprudência é não dar o vínculo quando vai uma vez só. Mas se eu tiver aquele empregado com um dia fixo, sempre, eu posso pensar no vínculo. Então, o critério dias da semana, ele só pode ser analisado no caso concreto. Vamos imaginar uma situação, então, de alguém que da faxineira, né? Que ela tem uma vez por semana na sua casa, uma vez por semana na minha e uma vez por semana numa outra casa. Então, ela tem 3, em tese, empregadores. Mas isso durante já 15 anos. Poderia caracterizar? Essa é uma questão Como é que você pode ter 3 empregadores? Pode ter. Pode. Tantos empregos quanto a tua vida permitir, mas a carga horária, né? Na verdade, a exclusividade não é requisito para se reconhecer o vínculo de emprego. Então, é possível que um determinado empregado tenha 1, 2, 3, 4 contratos de empregos registrados na carteira. Eu posso trabalhar no escritório de advocacia durante o dia e à noite numa faculdade, e no sábado em outra faculdade. Eu tenho 3 registros na minha carteira. Não há incompatibilidade nenhuma. O que eu vou analisar há uma autonomia daquele empregado em alterar a data, o dia, há os requisitos da relação de emprego, ele está vinculado àquilo, ele pode não ir na semana que vem, por exemplo, dizer, olha, essa semana eu vou tirar férias no final do ano, não vou poder ir na sua casa. Ele tem essa liberdade? Vamos imaginar que não. Se ele não tem essa liberdade, eu vou dizer que é empregado. E aí tem que registrar a carteira. Ô, Carlos, isso não gera uma certa instabilidade? Com certeza. Uma preocupação quanto à aplicação da norma e quanto ao entendimento dos juízes? E mais, na sociedade, quer dizer, o empregado doméstico é uma questão de necessidade da maioria das pessoas, né? Tanto de quem trabalha quanto de quem emprega. E isso não gera instabilidade, talvez isso não possa suprimir essa mão de obra. Você não acha que isso pode prejudicar? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, essa confusão toda de dias da semana surgiu lá em 72 com a lei, quando ela usou a palavra continuidade. 72 você já era nascido? Não, ainda não. Então. Ainda não era nascido. Porque a CLT não usou a palavra continuidade, usou a palavra não eventualidade. Mas então, é uma questão de nome em iuris aí, né? Exatamente. Para mim, o que está na lei do doméstico e na CLT quer dizer a mesma coisa. A mesma coisa, não tem... Se você tem um restaurante e um garçom que vai lá só de sexta e sábado, ele não é seu empregado? Ele é seu empregado. Então, por que o trabalhador que vai na sua casa 2 vezes por semana não é? Né? Agora, uma coisa interessante que eu li nos jornais, que esse projeto de lei que vai regulamentar alguns direitos, iriam colocar lá o critério dias da semana para dar vínculo ou não. Estão querendo, já que vai mexer nos dias domésticos, já coloca essa questão dos dias da semana, porque está incorporado. As pessoas usam esse critério. Então, o que eu ouvi dizer é que vão colocar no projeto de lei, não está, mas vai ser colocado no projeto de lei, o critério dias da semana, dizendo que 2 dias gera vínculo. Menos de 2, ou seja, 1, não daria vínculo. Carlos, tem muita dúvida, vamos fazer muita reflexão ainda sobre isso, mas vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo.
Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Se você quiser participar do nosso programa, envie um e-mail para contato@enfoquejuridico.com.br. Mande suas críticas, opinião, elogios e também sugestão de pauta, sempre relacionada a questões do direito, mais ligadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. E hoje nós estamos aqui falando sobre um tema importante que diz respeito à vida de todos nós, recebendo o professor Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro. É um nome grande e o tema também é grande, né, professor? Grande, então, nós temos aí muitas coisas. No bloco anterior falamos de alguns temas que já geraram dúvidas, outras dúvidas. E para abrir esse bloco, nós temos também um VT, que eu gostaria de dar uma olhadinha para a gente continuar o nosso bate-papo. Vamos dar uma olhadinha? Eu gostaria de saber se quando a empregada doméstica pede a conta, nós somos obrigados a pagar o aviso prévio. Então, professor, parece que assim, essa é uma dúvida um pouquinho, acho que fora do nosso tema, mas sempre recorrente também à cidade de todas as pessoas, né? Não. O aviso prévio é devido por quem dá causa ao rompimento do contrato. No caso, se há pedido de demissão, o empregador não deve pagar o aviso prévio, né? O empregador só paga o aviso prévio quando ele dispensa o empregado. Ou o aviso prévio ele paga, indeniza, ou o empregado trabalha durante o período do aviso prévio. Tá, mas então, assim, o aviso prévio é um direito também garantido... das duas partes. Pelas duas partes. Pelas duas né? partes. Assim, o aviso prévio, em verdade, para o empregado doméstico, não é devido. Não, é devido. É devido não é devido na pergunta dela que o empregado pede a demissão. Se o empregado pediu para sair, não há por que pagar aviso prévio para ele. Eu só vou pagar o aviso prévio para o empregado se eu mandar ele embora, se for rescisão... Entendi. Você vê como a gente tem dúvida, né? É Inclusive, verdade. tem mais uma lá da rua. Vamos dar uma lá. olhadinha. Oi, meu nome é Patrícia. Eu gostaria de saber se eu preciso pagar adicional noturno para o meu empregado doméstico. Boa pergunta da Patrícia. E aí? Veja, o adicional noturno, ele está no segundo bloco dos direitos da emenda constitucional. Ou seja, depende de regulamentação. Hoje não é devido adicional noturno, enquanto não vier a lei. Então, o projeto de lei fala em adicional noturno de 20%. Então, isso quando um empregado doméstico ele tem um contrato rompido, ele não pode pleitear nunca. O adicional noturno? Não, adicional noturno. Não, o adicional noturno Trabalhou no período noturno... Hoje não. 5 anos e não tem direito. Não, e eu chamo a atenção pelo seguinte... no afã, né, como o assunto tá fervendo aí na mídia, eu já vi muita gente falar que tem direito ao adicional noturno. E veja, o direito ao adicional noturno está no bloco de direitos que depende de regulamentação. Enquanto não vier a lei, não é devido o adicional noturno. Porque a CLT, que é a legislação do trabalhador urbano, ela não se aplica aos domésticos. Há um artigo na CLT dizendo isso. O artigo 7º, a linha A da CLT fala: a CLT não se aplica aos domésticos. Então, quer dizer, já tem aí uma questão contrária, né, à equidade, à igualdade. Exatamente. Né? A lei precisa... E, Carlos, com relação a essa questão de horas, né, acho que essa é uma grande polêmica e controvérsia com relação às horas extras. Como que está regulamentada essa questão para os domésticos? Tá, então, a questão da limitação da jornada é o assunto que mais causou discussões, que mais vem causando discussões aí entre todos, né? Na verdade, o dispositivo constitucional que limita a jornada de trabalho já é autoaplicável. Significa dizer, empregado doméstico hoje não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias ou 44 semanais. Regra idêntica ao trabalhador urbano comum. Então, o que acontece? Aquele que tem empregado doméstico na sua casa e precisa que ele fique um pouquinho mais durante o dia, que precisa que ele fique 10 horas lá, ele tem que fazer um acordo de compensação de horas para que ele trabalhe menos durante a semana.
É muito comum o empregador, a compensação do sábado. Eu pego as horas do sábado, distribuo durante a semana, de modo que não passe de 44 horas semanais. A crítica que eu fiz à emenda lá atrás, dizendo, olha, ela deveria ter vindo com uma regulamentação, foi por conta da jornada. Porque a lei está pensando em instituir o banco de horas individual, está pensando em instituir uma compensação diferenciada para o trabalhador doméstico, só que... Entendi. Você falou, é curioso, mas é que a gente fala assim mesmo. Você falou assim, bom, diferente do empregado urbano comum, quer dizer, o doméstico ele não é... Ele tem uma condição peculiar. Uma condição peculiar, mas esse então, que é o comum, ele não pode fazer, salvo engano, acho que mais que 2 horas extraordinárias por dia. Exatamente. Um doméstico, ele faz muito mais do que isso, né? Assim, Agora não pode como é que mais. ele vai compensar? Ele faz 8 horas. E quem dorme no trabalho? Como é que funciona? Aí que está dando, principalmente com duas espécies de domésticos, né? A babá e os cuidadores de idosos. Isso a gente Só uma coisa, uma pessoa que dorme no trabalho, tem lá o quartinho da empregada, né? Do empregado, enfim. Se ele dorme no trabalho, mas se ele é chamado à noite para fazer um chá, para fazer café, ou então de madrugada para dar mamar para o bebê, ele está sob a condição de trabalho? Isso pode ser computado como horas? Sem dúvida nenhuma. E as pessoas perguntam, você fala, mas ele mora na minha casa, ele não paga aluguel, como que é essa questão? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que o empregado que dorme na residência onde ele trabalha, o período que ele está descansando, o intervalo interjornada, aquele intervalo entre uma jornada e outra, tem que ser respeitado. Se não for respeitado, se for chamado para trabalhar no meio do intervalo interjornada, vai ser considerado hora trabalhada. Carlos, mas como é que se prova isso? 2 coisas. Primeiro, o empregado ele mora na sua casa, quer dizer, ele está no mesmo ambiente, salvo se tiver uma casa separada, né? Do contrário, não, ele mora ali. Como é que se pode fazer essa separação? Aí né, é uma questão... Dia a dia, não tem como, né? É uma questão... Aí é o que está incomodando as pessoas, né? Porque a lei veio, a emenda constitucional veio, e ela traz uma mudança brutal, uma mudança de paradigma, vamos dizer assim, na vida de todo mundo. Sim, e como é que você acha que o judiciário vai pensar isso? Sempre em prol do trabalhador, quer dizer... Mora na minha casa, ainda que não separado, mas não se faz prova disso, a não ser que ele tire foto, que ele grave, que ele filme, que ele produza algum tipo de prova para essa finalidade depois. Senão, o juiz, o magistrado, ele vai ter que conceder com base na palavra do empregado. Ou com base em regras de ônus de prova, né? Por exemplo, eu sempre recomendo para clientes, para as pessoas que me consultam, que por uma questão de inversão de ônus da prova, seria prudente que o empregador adotasse um controle de jornada. Um controle simples, um caderninho em cima da mesa. Não há obrigatoriedade, veja, não vou ter controle, não vai ter nenhuma penalidade se não tiver um controle formal. Mas é prudente que tenha. Porque em eventual discussão a respeito da jornada, você tem um controle ali. Então você sugere que se tenha um cartão de ponto. Inclusive nós temos um professor, amigo nosso, não vamos dizer quem é para não ficar chato, mas Exagerou. tem acho que uma imagem, inclusive, que ele mandou uma foto que ele colocou um cartão de ponto na área de serviço dele, né? É exagero, não precisa. É um caderno simples na mesa, anota o horário que chegou, o horário que saiu, por uma questão de controlar... Você acha que as pessoas conseguem fazer isso, Carlos? Então, mas... Já não perde um pouco porque um empregado doméstico, como ele vive no seio do seu lar, né, ele cria, de certa forma, também algum laço, né, de afeto, porque não tem como... É diferente de uma empresa onde você tem aquelas regras, as pessoas usam uniforme, ou então não usam, mas tem aquelas regras já pré-determinadas, né? Na sua casa, não. Na sua casa, você acorda, você está de pijama, você toma café, ele está junto com você, você vê TV, lê jornal, é o teu momento íntimo. E essa pessoa, esse empregado, ele convive com você nesse momento. Então, eu não sei se esse formalismo eu não sei como... eu falo por mim, eu não adoto isso com
com a minha empregada, mas imaginando que eu fizesse, eu acho que você cria já uma distância que deveria existir, assim como em qualquer outra profissão. Mas não é assim, né? Eu acho que vai ser difícil de achar um meio termo, não é? O que você acha? É por isso que eu disse, é mudança de paradigma. Nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, porque vai mudar e vamos ter que adotar, porque agora a discussão se temos ou não que adotar já passou, entrou em vigor. Tem que respeitar a limitação da jornada. Por mais argumentos que se tenha no sentido de, olha, uma pessoa tem que ser observado. O controle formal, volto a dizer, não é necessário. Eu entendo como prudente, mas não é obrigatório. Mas é bom para o empregador, inclusive. É bom para o empregador. Porque vamos pensar o inverso, que o empregado ele sai todo dia 1 hora mais cedo. Bom, né? O empregador... Como é que funciona? Porque daí, no momento de fazer uma rescisão de contrato, o empregador tem esse direito de alegar, olha, não cumpriu o contrato. Isso pode gerar justa causa, inclusive? Não, sim. O empregado tem que anotar o horário que ele está saindo e você percebendo que está saindo fora do horário, você tem que adverti-lo, tem que conversar, para evitar que isso aconteça. Uma coisa interessante que está nesse projeto de lei, que eu não sei se vai passar, é o banco de horas. Porque o banco de horas hoje no Brasil, ele é possível, mas desde que feito com sindicato. Não é possível fazer banco de horas individualmente. E aí vamos ter o sindicato dos domésticos. Eu estou falando hoje no Brasil, para qualquer empregado. Tá. Para fazer banco de horas precisa ter negociado com o sindicato. A lei dos domésticos, esse projeto de lei está dizendo que eu posso fazer individualmente com domésticos, sem a participação do sindicato. Então eu boto lá, você fez horário no final da semana, eu faço a conta. Quantas horas você ficou aqui? 48? 4 horas vai para o banco de horas. Você vai fazendo um banco de horas. Chega um determinado momento, tem lá 30, 40 horas positivas, usufrui dessas horas. Entendi. Carlos, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Direito sindical também é um tema polêmico, tem muita coisa para a gente falar. Vou pedir licença, nós precisamos fazer mais um intervalinho e nós voltamos já já. Fundada em 1994, a Escola Paulista de Direito possui cursos de pós-graduação lato sensu em Direito e áreas correlatas, curso de bacharelado em Direito, cursos de extensão e outros programas de educação continuada. Localizada em um dos maiores polos educacionais de São Paulo, a escola possui em sua infraestrutura um moderno e sofisticado edifício. Com espaços de convivência, uma livraria, sistemas eficazes de segurança, uma biblioteca especializada com obras raras, com um acervo de mais de 20 mil livros, laboratório de informática e uma central de relacionamento. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Hoje com o professor Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro, falando sobre a nova lei das empregadas domésticas. Se você quiser participar e enviar sugestão de pauta para o nosso programa, envie um e-mail para contato@enfoquejuridico.com.br. Professor Carlos, falamos já um pouquinho e geraram muitas dúvidas sobre essa nova lei, né, que ainda não é nova lei, você já explicou que são 2 blocos aí de uma emenda constitucional. Nós temos um VT também que fala agora sobre alguns dados estatísticos. Vamos dar uma olhadinha para a gente voltar a comentar. O Brasil tem 7 milhões e 200 mil empregados domésticos, sendo 6 milhões e 700 mil mulheres e 504 mil homens. E aparece como o país com a maior população de trabalhadores domésticos do mundo em números absolutos, segundo estudo feito em 117 países. Números mundiais: 83% são mulheres. 52 milhões e 600 mil é o total de trabalhadores domésticos. 45% não têm direito a um período de descanso semanal ou férias anuais remuneradas. 29,9% estão excluídos da legislação laboral nacional. De acordo com a organização,
Somente 10% de todos os trabalhadores domésticos estão cobertos pela legislação do trabalho nacional e 29,9% estão completamente excluídos da legislação. Para a OIT, a falta de proteção legal aumenta a vulnerabilidade dos trabalhadores domésticos. Temos aí esses dados, né, que são relevantes dentro dessa categoria. E com relação aos direitos do doméstico quanto à maternidade, acho que isso não muda nada, né, Carlos? Não. Já desde 88, a licença maternidade já é um direito das empregadas domésticas. O que mudou foi em 2006. Em 2006, a Lei 5859 de 72, que é a Lei dos Domésticos, foi alterada. Incluiu um artigo lá consagrando a estabilidade gestante, que antes não tinha. Até 2006 não havia estabilidade gestante para a empregada doméstica. Essa foi a alteração. A emenda constitucional agora manteve tudo como antes. Tudo bom. Vamos dar uma olhadinha. Tem mais uma perguntinha para a gente ver. Vamos lá. Eu gostaria de saber se a empregada doméstica, quando ela tem o filho e acaba o tempo dela de licença maternidade, se ela ainda tem o horário de amamentação. Eu acho até que você já respondeu isso, né? Mas... na verdade, o horário de amamentação ele está previsto na CLT, no capítulo lá dos direitos das mulheres. Teoricamente, não seria um direito também para as empregadas domésticas, porque a CLT não se aplica às empregadas domésticas. Mas, Carlos, aí nós estamos falando de um direito fundamental, exatamente, né? Mas por se tratar de uma questão aí um pouco mais... não vou dizer importante, mas um pouco mais... direito fundamental, é uma questão de direitos humanos, por excelência, um direito, independente de estar legislado ou não, ele é um direito natural, né? Aliás, esses dados passados agora há pouco pela OIT, passados aqui, falando da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT tem uma convenção internacional para falar só tratando de doméstico. Nesta convenção, prega a OIT que os direitos dos domésticos com os demais trabalhadores sejam idênticos, sem qualquer distinção. É claro que essa convenção não foi ratificada pelo Brasil, mas ela é uma importante fonte material para se buscar os direitos dos domésticos. E o grande problema no Brasil é a informalidade. A grande maioria dos trabalhadores domésticos trabalham na informalidade, ou seja, sem carteira assinada e sem proteção legal alguma. Muita gente fala, Carlos, que mantém essa situação de informalidade porque vai encarecer muito, né, para manter o empregado. Então, quer dizer, mas aí é uma situação de que ambos, né, aceitam, tanto o empregado quanto o empregador. Agora, o Brasil, acho que disso que nós estamos vendo aqui, está muito atrasado, né, em relação aos outros países, mas muito atrasado e com violações assim, de direitos fundamentais, como essa dúvida se a mulher tem direito de amamentar, mesmo depois do período previsto na lei. Quer dizer, isso nem precisaria mais estar sendo discutido, né? Mas veja, para nós brasileiros, o que não está na lei não é cumprido. Precisa de lei para tudo. Precisou de uma lei, há pouco tempo atrás, dizendo que todo mundo precisava andar de cinto de segurança. Precisou de uma lei agora, apertar o cerco, para falar que se beber e dirigir, a punição vai ser muito severa, porque senão todo mundo bebia e dirigia. Então, enquanto não há lei, da nossa cultura não observar. E com relação à OIT, né, eu acho que é uma organização importante aí, que tutela direitos fundamentais. Esse choque entre a nossa legislação, que é retrógrada, atrasada e quase que populista, né, em alguns momentos, esse choque com relação às normas da OIT. Inclusive, o Brasil não é signatário de muitas delas. Sim, muitas. Existem muitas convenções internacionais da OIT que o Brasil ratificou e passa a vigorar, é lei no ordenamento. Agora, muitas delas, o Brasil não ratificou
e o que faz com que o Brasil esteja um pouco atrasado no campo legislativo. Uma delas é dos empregados domésticos. Era inconcebível imaginar que no ano passado não havia limitação de jornada para essa categoria. A questão do direito sindical, ter uma convenção 87, que deveria já ter sido ratificada pelo Brasil, mas não foi ratificada, e nós temos aí esse problema no direito coletivo. Então, é complicado, não nós temos um longo caminho a percorrer ainda. Carlos, em poucas palavras, com relação ao direito sindical, ao direito coletivo, né, que o sindicato ele tutela esses direitos coletivos, né? Os sindicatos no Brasil são sérios? Olha, falar que não é sério é uma irresponsabilidade, porque eu não gosto de generalizar. Mas existem muitos sindicatos sérios, existem muitos sindicatos representativos, que representam seus trabalhadores. Mas também existem muitos sindicatos pelegos, sindicatos que não representam ninguém. Então, generalizar e dizer que sindicato não é muito forte, eu não gosto, porque é cometer uma injustiça. Mas o sistema sindical brasileiro, ele precisa ser melhorado. Para quê? Para termos mais sindicatos representativos, diminuirmos o número desses sindicatos que não representam ninguém e aumentarmos o número de sindicatos representativos. E todas as profissões, nós estamos falando aqui das domésticas, mas todas elas são sindicalizadas, sejam elas regulamentadas ou num espectro mais abrangente, todas elas têm sindicato? Veja, os domésticos passaram até agora, porque antes da emenda 72 não havia o reconhecimento como categoria. Então, hoje, o doméstico está reconhecido como categoria. Então explica para nós como é que funciona um sindicato, como é que se funda um sindicato. Agora, regulamentada ou não, né? Eu queria saber depois do status desses projetos de lei também. Como é que se funda um sindicato? Olha, o sindicato ele tem uma limitação na própria Constituição, que é a base territorial mínima, né? Eu não posso ter mais de um sindicato no mesmo município da mesma categoria. Então, em São Paulo, se eu abro um sindicato aqui de metalúrgico, nem pode ter outro sindicato metalúrgico. Prevalece aquele que começou. Então, essa base territorial mínima, que é um dos grandes entraves para uma representação plena. O que a OIT prega na Convenção 87 é a liberdade plena sindical. Quantos sindicatos forem necessários, você vai se filiar naquele que melhor te representa. Entendi. Não é verdade? Mas sobre esse direito sindical, acho que a gente tem que voltar aqui para fazer um programa inteiro, né? Inteiro. É polêmico, tem muita coisa. Temas de toda a natureza para discutir. Eu queria saber, voltando para o nosso tema central, ainda com relação ao banco de horas e as horas extras. Tá. Fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Tá. O banco de horas funciona da seguinte forma. Hoje, a Constituição consagrou uma compensação semanal. Você trabalha mais num dia, você tem que trabalhar menos em outro dentro da mesma semana, né? Em 98, a CLT foi alterada para criar o banco de horas, que é possibilitar você uma compensação um pouco maior, um prazo não tão curto quanto uma semana. Então, de forma que eu trabalho mais e vou somando horas num banco, né? Um extrato de banco, está lá, dia tal, 2 horas positivo. No outro dia eu saí mais cedo, menos 2. E aí, no final, verifica-se qual é o saldo no banco para usufruir. Para qualquer trabalhador, banco de horas só tem validade se firmado com o sindicato. Podia criar um cartão fidelidade de pontos, né? Fidelidade de pontos. Quantos pontos você tem agora? Exatamente. A grande maioria não gosta de banco de horas, porque as pessoas gostam de fazer horas extras para ganhar. Eles preferem receber em dinheiro, Exatamente. Né? Agora, a novidade que eu acho que é para os domésticos é possibilitar esse banco individualmente, sem necessidade da intervenção do sindicato. Porque você, empregador doméstico, não vai no sindicato negociar porque você tem um empregado. Então, eu acho que se criar tantos entraves assim... Vai para a informalidade. Vai para a informalidade. E na informalidade, o empregador ele vai começar a assumir um contingente que ele não tem condições, né, de lá na frente. Claro. Porque, vou falar da maioria das pessoas que têm um empregado doméstico, eles têm o seu orçamento também é bem regrado, né? Eles têm o empregado doméstico, tem colégio do filho, tem
as despesas ordinárias da casa, ele não tem como uma empresa de fazer uma projeção daquele... Aliás, é muito difícil falar nisso, né? Você tem um empregado numa empresa, tem que prever já que aquele empregado ele é um potencial contingente lá na frente. A nossa legislação ela é muito complexa nesse sentido e que prejudica, a meu ver, a evolução da economia como um todo, porque o Brasil é muito mal visto na comunidade internacional com relação à burocracia, em que pese nós estamos falando aqui de direitos dos trabalhadores, o excesso de regras, de normas e, sobretudo, a Justiça do Trabalho, ela veta essencialmente o crescimento do país em muitas áreas. Muitos investidores estrangeiros não vêm para o país investir aqui por conta disso. Isso é um vetor, não é? Mas eu creio que o grande problema não são os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas... Talvez não os direitos, talvez a Justiça do Trabalho, não quero falar mal aqui da Justiça do Trabalho, não é esse... Você está dando muito com o Antônio Cláudio. Não, pelo amor de Deus, não. Ao contrário. E aí o professor Márcio também que nos perdoe, aqui, não estou falando mal da Justiça do Trabalho, ao contrário. Mas é um vetor, isso em discussões, sempre que nós fazemos debates com investidores que pretendem fazer... que vem para o Brasil, um dos entraves a primeira burocracia que nós temos aqui em todas as áreas, e a outra é a questão dessa contingência. Eu não estou falando dos direitos, estou falando da contingência que se... Porque o que sai do bolso do empregador é muito, mas o que chega no bolso do empregado é pouco. O que aconteceu nesse caminho? É muito tributo, é muito imposto, é muita... Então, acaba sendo caro para o empregador ter um empregado registrado e o empregado acaba recebendo muito pouco, os salários são baixos. Então, o problema aí está numa política do governo. O governo precisa pensar nessa relação de outra forma para poder facilitar a criação de novos empregos, né? Mas ainda o tema... Sobre esse tema também nós precisamos de um outro programa para discutir, que já vai um pouquinho para a área da justiça social, distributiva, que é complexo. Que você é doutor. Né? Não, eu acho que é um tema tão importante e o direito do trabalho, a meu ver, ele é o cerne dessa questão da igualdade, da distributividade, tanto que esse tema que nós estamos aqui discutindo hoje é um tema central disso, né? Como é que nós vamos discutir igualdade em função de uma categoria profissional? Ora, a gente está muito atrasado em relação a um tema que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Professor Carlos, eu peço licença mais uma vez, vamos continuar, eu ainda quero falar da questão do banco de horas, mas vamos fazer uma pausa para o intervalo. O Enfoque Jurídico volta já já. Fundada em 1994, a Escola Paulista de Direito possui cursos de pós-graduação lato sensu em Direito e áreas correlatas, curso de bacharelado em Direito, cursos de extensão e outros programas de educação continuada. Localizada em um dos maiores polos educacionais de São Paulo, a escola possui em sua infraestrutura um moderno e sofisticado edifício. Com espaços de convivência, uma livraria, sistemas eficazes de segurança, uma biblioteca especializada com obras raras, com um acervo de mais de 20 mil livros, laboratório de informática e uma central de relacionamento. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Hoje recebendo aqui o professor Carlos Augusto Monteiro, que é advogado especializado em Direito do Trabalho. Professor Carlos, falamos até agora de vários pontos, vários temas dessa nova lei e nós temos mais um VT, vamos dar uma olhadinha para a gente voltar ao nosso bate-papo aqui. Alguns dos direitos, tais como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a proteção contra a demissão sem justa causa, o seguro-desemprego e creche para os filhos, com até 5 anos, dependem de regulamentação posterior. Segundo a relatora do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senadora Letice da Mata, PSB Bahia, 94% dos 9,1 milhões de trabalhadores domésticos brasileiros são mulheres. 84% deste total são negros, dados da Federação Nacional dos Empregados Domésticos.
Muito bem, Carlos. Com relação aos empregados domésticos, é uma dúvida recorrente, talvez tenha alguma celeuma também em torno disso, de que os pilotos de avião também são categorizados como domésticos? Olha, na verdade, todos aqueles que trabalham para a residência, para o âmbito residencial, a lei fala do âmbito residencial, mas a doutrina fala para o âmbito residencial, cujo empregador não tenha fins lucrativos com aquela atividade, e para uma pessoa ou uma família, pode ser considerado empregado doméstico, como piloto de uma família, por exemplo. Sim, sem dúvida nenhuma, pode. E como que eles são categorizados como hoje? Empregado. Então, a grande maioria, na verdade, as pessoas não gostam. O exemplo que é mais comum do que o piloto é da enfermeira. A enfermeira fica em casa, ela tem um curso superior de enfermagem, acaba não gostando da ideia de ter um registro como empregado doméstico, como se fosse algo desabonador, né? Não é. Mas esse estigma talvez é em função desse resquício que tem. Exatamente, coisa cultural isso, tá, né? Agora, não há, pela legislação, a enfermeira se encaixaria como empregado. Até porque todo trabalho é digno desde que seja honesto, né? Sem dúvida. E com relação ainda, vamos voltar um pouquinho ao banco de horas, às horas extras, né? E ao projeto de lei, que depende de regulamentação. Você sabe dizer como é que está o status dessa regulamentação, sobretudo agora que nós tivemos aí manifestações, né? E dentre os temas das manifestações eram os dos direitos dos empregados domésticos. Exatamente. A última notícia que se teve é de que empacou o projeto de lei na questão da alíquota do fundo de garantia, né? Pensou-se uma alíquota diferenciada, o governo não aceitou, o governo quer manter a mesma alíquota do trabalhador comum e parece que seria uma taparada. E a gente não sabe quanto tempo vai ficar parado um projeto de lei, pode sair amanhã. Nós temos eleições o ano que vem, né? Exato, e o ano que vem é um ano de Copa do Mundo, de eleições, um ano que o Brasil vai andar meio de freio de mão puxado. Então, a minha esperança é que saia logo, a minha torcida, na verdade, é que saia logo, para acabar de vez com esse monte de dúvidas, até porque o empregador, a pessoa que criar um passivo trabalhista na sua casa, é um problema muito grave, porque a lei do bem de família não se aplica, né? Para a relação doméstica. Então, se você for condenado numa ação de empregado doméstico, a sua casa pode ir à penhora. Eu não posso invocar bem de família, que é a exceção da lei, empregado doméstico. E penhora online do salário? Não, o salário já não pode. O salário não pode porque... Como é que o juiz vai saber se o dinheiro que tem na conta dele é de natureza salarial ou não? Comprovação. Cabe a parte, uma vez penhorado o seu salário na sua conta, demonstrar para o juiz que aquele valor, e aí o juiz tem que liberar a penhora. Mas você concorda que isso vai acontecer muito? Vai Ou acontecer... então vai ter que acabar com a penhora online? Não. Isso não vai acabar. O que vai acontecer, vão ter várias penhoras de salário e aí o empregador vai ter que comprovar que aquilo é salário dele para desbloquear. Porque nesse sentido, né, você imagina, o empregador, ele pode ter aplicação, ele pode ter... Mas quem diz que ainda não é de natureza salarial? É a discussão não só para o doméstico, é a discussão para todo empregador. Principalmente o pequeno empregador que teve um negócio, fechou o seu negócio e agora é assalariado. Os antigos empregados ajuizam a ação e esta é a discussão que surge na jurisprudência. O que o TST já falou foi penhorar salário, ainda que uma parte dele é ilegal, não pode. Entendi. Professor, vamos dar uma olhadinha. Nós temos algumas perguntas para ilustrar. Vamos dar uma olhadinha. Olá, tudo bem? Meu nome é Luan. Eu queria saber se minha mãe precisa pagar vale transporte para a empregada dela. E eu queria saber se mudou alguma coisa sobre as férias. Oi, meu nome é Vitor, quero saber se cuidador de idoso é considerado empregado doméstico. Tem São três em um. Primeiro, vale transporte é devido. Não está na lei do doméstico. Talvez por não estar expressamente na lei do doméstico cause alguma dúvida. Mas o decreto que regulamentou a lei do vale transporte estendeu o direito aos domésticos. Então, é devido aos domésticos vale transporte. A segunda pergunta foi
Sobre férias, né? Sobre férias, mudou. Não, continua sendo 30 dias de férias, tá? Aquela pergunta, eu posso vender as férias? Não, para os domésticos havia uma discussão no passado se eram 30 ou 20 dias, tá? Por quê? Porque a lei de 72 fala em 20 dias, a CLT falava em 30, ficava a discussão. A lei de 72 foi alterada em 2006 para acabar com essa discussão e falar quanto às férias aplica-se as mesmas regras da CLT, 30 dias. Então, hoje não há mais discussão quanto a isso e nada mudou quanto às férias. E a terceira pergunta foi do cuidador de idoso. O cuidador de idoso é doméstico, trabalha em casa, trabalha para a família, sem fins lucrativos, é doméstico. Tá? Muito bom. Importante só que o grande problema que eu vejo, que eu tenho ido falar em várias subseções da OAB, e as principais questões que levantam sobre isso, além da jornada, é a questão dos cuidadores de idosos, que foi mencionado aí pelo telespectador. Porque o cuidador de idoso precisa de um trabalho quase que 24 horas por dia. E aí pensou-se, como eu vou fazer com esse trabalhador? E, infelizmente, esse trabalhador entra infelizmente não, ou felizmente, ele entra na mesma regra, limitação da jornada. O que se poderia pensar é contratar naquela jornada 12 por 36, trabalha 12 horas e descansa 36, mas para isso precisará de alguém... Até porque tem um estudo em relação a isso, né? O tanto que se trabalha e o tanto que precisa... Exatamente. A 12 por 36 é uma jornada permitida, quando prevista em acordo coletivo, mas para os domésticos poderia-se pensar em instituir o 12 por 36 em se tratando de cuidador de idoso. E é interessante que a solução prática de muitas pessoas está sendo terceirizar, contratar uma empresa especial, não a home care, porque a home care é cara. Já é o pessoal com uma formação um pouco... É quase multidisciplinar, né? Tem alguém que instala equipamento, alguém que... Aí é caro. Agora, a ideia é pensar numa empresa que fornece a mão de obra de cuidador de idoso, para evitar... A esse propósito, com relação ao trabalho doméstico, né? Trabalho que a gente tem em casa, o jardineiro... Nos Estados Unidos, por exemplo, né? É uma mão de obra muito cara, não é? Acho que a gente tem... E se valoriza muito mais. Acho que o empregado doméstico lá nos Estados Unidos, comparativamente aqui, em relação a toda essa discussão social que se tem, por que tem essa diferença? E talvez isso possa gerar uma tendência de terceirizar também esses trabalhos? Olha, terceirizar eu já acho que é um pouco complicado por conta da fidúcia que existe na relação doméstica, né? Agora, a diferença daqui para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, acho que envolve a questão cultural. Né? A nossa cultura é muito diferente nesse sentido e que eu acredito que daqui a algum tempo vai ser mudada, por força de lei, mas vai ser. Eu gosto sempre de citar que em 88, quando veio a Constituição Federal, estabeleceu que empregado doméstico teria direito a salário mínimo, porque até 88, 1988, você já estava vivo em 88, já era nascido. Até lá, até aquela data, empregado doméstico não precisava ter salário, não era direito de empregado doméstico ter salário mínimo. A grande maioria trocava a prestação de serviço por casa, comida e roupa lavada. E foi um absurdo, né? Essa questão de... Exato. Ainda, além de quase morar na minha casa, comer da minha comida, ainda vai querer ganhar salário mínimo. Foi uma causa de indignação naquela época. Hoje, 2013... Se nós soubermos de alguém que tem um empregado que não paga salário mínimo, vamos ficar indignados ao contrário, não vamos? Por quê? Porque evoluímos. Em 88 ficamos indignados porque tinha que pagar. Hoje ficamos indignados se soubermos de alguém que não pague, pelo menos um salário mínimo. Eu acredito que é o mesmo fenômeno que vai acontecer com a limitação de jornada. 2033, vamos dizer, você acredita que em 2013, 2012 não tinha limitação de jornada? A indignação vai ser ao contrário, vai ser... Totalmente. Você vê, a gente percebe essa evolução social em relação a uma lei, a um momento, é como você falou há pouco, com relação a uma lei para usar cinto de segurança. Precisou acontecer muitos acidentes, muita gente precisou pagar por isso para poder ter uma lei. Né? Exatamente. E não é diferente com a categoria de domésticos. Então, acredito que nós vamos melhorar, nós estamos melhorando,
mas ao sabor de sofrimentos de muitos, né? Então, Exatamente. acredito que vai melhorar. Carlos, eu quero agradecer a sua participação, ao seu professorado aqui, que deu para nós aqui uma grande lição. Acho que são dúvidas minhas, dúvidas dos telespectadores e dos nossos alunos, enfim, né? Acho que todo mundo tem na sua vida relação de trabalho, sejam com seus empregados ou com seus empregadores. Então, são dúvidas sempre pertinentes. Quero deixar aqui já o convite para você voltar, para a gente continuar falando desse e de outros temas também relacionados ao direito individual, coletivo e até processual do trabalho. E quero concluir aqui o nosso programa de hoje, pedindo para você deixar o seu contato, deixar o seu Facebook, Twitter, enfim, o que você quiser falar para os telespectadores, para os seus alunos também. Eu que agradeço, Ricardo. Foi um grande prazer passar essa noite aqui no seu estúdio, esse estúdio maravilhoso. Parabenizar a diretora, Liliane Ventura. Com o meu prazer, vou retornar, será um grande prazer poder retornar. Quero mandar um grande abraço para os nossos alunos da Escola Paulista de Direito. Dizer a todos que estou lá no Facebook, eu criei uma página para tratar de questões só de direito do trabalho, que é Monteiro Carlos Augusto. Tudo que é novidade na legislação, súmulas, OJs do TST, eu coloco na minha fanpage. E também convidar todos para conhecer a coleção da OAB Saraiva. A OAB Saraiva tem videoaulas agora, com todos diversos professores, cada um de uma área do direito, e você pode se preparar aí para a prova da OAB na sua casa. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós começamos um novo programa com um novo cenário. Quero agradecer publicamente a toda a equipe do Enfoque Jurídico, a toda a equipe da TV Êxito e quero agradecer especialmente a Liliane Ventura, que é uma exímia profissional, e também a todos aqueles que ajudaram a conceber esse projeto que começa hoje e você também que vai participar conosco mandando as suas sugestões. Quero então concluir o programa de hoje deixando um pensamento de Aristóteles. O sábio nunca diz o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Muito obrigado e boa noite.